Segundo caso, sujeito indeterminado. Ó, verbo na terceira pessoa do singular mais a partícula ser. Presta atenção que aqui não são todos os casos, tá? Então veja bem. Aqui o verbo não pode ser transitivo direto. Aquilo que você faz a pergunta o quê? Isso é muito importante. Vejam. Se eu disser assim, eu vou colocar aqui um caso aqui embaixo, olha. Vejam bem. Opa, caiu aqui. Vamos pegar. Né? Quem sabe faz ao vivo já diria o Faustão, né? Então aqui, se eu disser assim, ó. Vende-se esta casa. Se eu disser vende-se esta casa, olha o que aconteceu. Ó, quem vende, vende algo. Vende o quê? Vende o quê? Tá? Se eu fizer a pergunta o quê, o sujeito não é indeterminado, tá? Por quê? Se eu faço a pergunta o quê, o que está depois da partícula ser, ou seja, a resposta do o quê, é o meu sujeito, tá? Então, para ser sujeito indeterminado, eu não posso fazer a pergunta o quê? Presta atenção aqui, ó. Quem precisa não precisa de algo? Sim. Dá para fazer a pergunta o quê? Não. Quem precisa não precisa o quê? Quem precisa de quê? Tá? Então, se eu faço a pergunta de quê, aí sim o sujeito é indeterminado. Tá? Então, ó, são dois os casos de sujeito indeterminado. Primeiro caso, verbo na terceira pessoa do plural. Claro, o sujeito não pode estar expresso. Segundo caso, verbo na terceira pessoa do singular, mais a partícula ser, desde que eu não consiga fazer a pergunta o quê. Eu posso fazer qualquer outra pergunta, menos o quê. Vamos dar um outro exemplo aqui para ficar bem claro, olha. Acredita-se em Deus. Ó, verbo acreditar. Quem acredita não acredita em algo? Sim. Dá para falar quem acredita o quê? Não. Quem acredita em quê? Tá? Se a pergunta não é o quê, o verbo é transitivo indireto e aí o sujeito é indeterminado, tá? Se eu fizer a pergunta o quê, o sujeito é determinado. Por exemplo, lava-se roupa. Lava-se o quê? Sujeito determinado. Qual é o sujeito? Resposta do o quê? Lava-se o quê? Roupa. Roupa é o sujeito, tá? Consertam-se eletrodomésticos. Consertam-se o quê? Eletrodomésticos é o sujeito. Tudo bem? Só quando eu não puder fazer a pergunta o quê, o sujeito é indeterminado. Beleza? Tranquilo? Moleza isso, tá? Moleza. Beleza? Vamos lá. Vamos para outra. Agora, a última classificação que eu tenho do sujeito, que é quando a oração é sem sujeito. Quando é que eu tenho uma oração sem sujeito? Ó. O segredo, moçada, está no verbo. Vamos fazer aqui aquele exercício que nós falamos agora há pouco. Ó. Qual a definição de sujeito que eu tenho? Sujeito não é a parte da oração que concorda com o verbo? Sim. Quando que eu vou ter uma oração sem sujeito? Tem muita gente que fala, quando você não tiver verbo. Se não tiver verbo, não tem nem oração. Tá? Então não é isso. Eu vou ter uma oração sem sujeito quando eu tiver um tipo de verbo que não me oferece condições de concordância. Tá? É uma categoria de verbo que não me oferece possibilidade de concordância. São chamados verbos impessoais. Verbos que não têm pessoa, verbo que não tem sujeito. Tudo bem? São os verbos impessoais. Então, olha só. O verbo não oferece possibilidade de concordância. Quem são os verbos? Verbos impessoais. Quais são os verbos impessoais? São de 3 tipos. O primeiro tipo, o primeiro caso, são aqueles verbos que indicam fenômeno da natureza, tá? E olha, presta atenção, mesmo indicando o fenômeno da natureza, às vezes, há sujeito, tá? Vamos pegar a palavra anoitecer. Anoitecer e amanhecer são 2 verbos perigosos, porque podem ter sujeito. Então, aquela música do Renato Teixeira, ó. Amanheceu, peguei a viola, botei na sacola e fui viajar. Quando ele fala amanheceu, esse amanheceu não tem sujeito. Agora se eu disser assim, ó, a menina amanheceu feliz. Quem amanheceu feliz? A menina. Esse verbo indica fenômeno da natureza, mas tem sujeito, tá? Choveram pedras e canivetes. Quem que choveu? Pedras e canivetes. Foi isso que choveu. Pedras e canivetes é o sujeito do verbo chover. Tá? Você tem que perceber quando indica fenômeno da natureza, de fato, ou quando ele está sendo usado em outro sentido. Ó, choveu muito ontem.
Quem que choveu? Ah, professor, Deus, pronto. Se você falar que foi Deus que choveu, você está colocando o sujeito no verbo. Deus não chove, chove é um fenômeno da natureza. Ah, nevou. Quem que nevou? Ah, a neve. Tá? A neve, ó. A neve não neva, a neve já é o produto. Nevar é um fenômeno da natureza, não tem sujeito. Tá? Então quando eu falo, ó, choveu muito ontem, não tem sujeito. Tá? Por quê? Porque é um verbo que não me propicia concordância. Outro, nevou em Araraquara. Tá? Nevou em Araraquara, não tem sujeito, porque o verbo nevar aí está sendo usado no sentido de nevar mesmo, cair neve. E é um fenômeno da natureza. Tá? Beleza? Então, toda vez que eu tiver o verbo nevar, chover, relampejar, ventar, garoar, não tem sujeito. Tá? A oração é sem sujeito. É o primeiro caso de verbo impessoal. Tudo bem? Vamos em frente, olha. Vamos apagar aqui. Vamos em frente. Tá aqui, ó. Outra oração sem sujeito. Tá? Aqui eu coloquei em cima o cabeçalho de novo para você não esquecer. Sujeito, oração sem sujeito é quando o verbo não me propicia concordância. São os verbos impessoais. Segundo caso de verbos impessoais aqui, ó. Esses verbos aqui, ó. Ser, estar, haver e fazer. Tá? Ser, estar, haver e fazer. Indicando o quê? Indicando tempo, tempo transcorrido ou não, e clima, tá? Clima. Pode ser tempo transcorrido ou não, ou clima. Então vamos aqui. Vejam bem. Ser, estar, haver e fazer, indicando tempo, tempo transcorrido ou clima. Vamos lá. Já é tarde, é quase madrugada, eu não dormi. Música da dupla sertaneja Alan e Aladim. Tá? Então quando o cara fala já é tarde, ele está pegando o verbo ser aqui, ó, que é um dos verbos impessoais, e está indicando tempo. Tempo transcorrido, correto? Pronto, oração sem sujeito. É quase madrugada, outra oração sem sujeito. É o verbo ser indicando tempo, não tem sujeito, tá? Ó, está frio, tá vendo o verbo estar? Está indicando o quê? Clima, indicou clima, não tem sujeito. Está frio, está calor. Aqui, ó. Já é tarde de novo, coloquei... Oh, meu Deus do céu, já coloquei de novo. Não, já está tarde. Não é tarde. Já está tarde. Pronto. Aqui não é o verbo ser, é o verbo estar. Já está tarde, está indicando tempo. Ó, há anos, tá vendo? O verbo haver não vai indicar clima. Tá? Ele vai indicar sempre tempo transcorrido. Então, toda vez que for tempo transcorrido, é o A com H. Por quê? Porque é o verbo haver. Não tem sujeito. Tá certo? Não tem sujeito. Há anos. Então, é redundante eu dizer há 2 anos atrás. Tá? Por quê? Porque há 2 anos já é tempo transcorrido. Eu já sei pelo verbo. Então, é desnecessário eu colocar. Mas as pessoas colocam para reforçar. E isso não tem problema. Tá? Fez muito frio, ó, fez muito frio, aqui, ó, é indicando o clima, tá? É o verbo fazer indicando o clima. E aí tem uma aqui, gente, olha, que acontece muito de você precisa entender por quê, mas acontece muito das pessoas errarem esse verbo e dizerem assim, fazem 10 anos que eu moro aqui. Por que é que eu não posso dizer fazem 10 anos? Vamos pensar comigo. Ó, para que o verbo vá para o plural, ele vai concordando com o sujeito, que o sujeito não é a parte da oração que concorda com o verbo? Pois é. Então quem vai concordar com o verbo é o sujeito. Ora, pergunto a vocês, se uma oração não tiver sujeito, com quem que o verbo vai concordar? Com ninguém. Então, eu vou ter, na maioria das vezes, apenas com um verbo, que eu vou dizer agora há pouco porque ele não é assim, mas na maioria dos verbos, desses verbos impessoais, quando não tiver sujeito, o verbo fica no singular. Eu não posso falar fazem 10 anos. Tá? Por quê? Porque o verbo fazer indicando tempo não tem sujeito. Se ele não tem sujeito, ele não pode ir para o plural. Tá? Isso acontece demais, gramaticalmente é erro. Tá? E isso cai lá para você verificar se pode ou não pode colocar no plural. Tá? Não pode. O verbo fazer indicando tempo fica no singular. Faz 10 anos que eu moro aqui. Beleza? Ok? Vamos apagar aqui, ó. Vamos lá. Então,
Eu acabei de falar para vocês que o verbo impessoal não vai para o plural, com exceção do verbo ser. O verbo ser é um verbo especial. E aí eu vou me remeter à gramática lá do início do nosso sujeito e predicado, quando eu estava falando de frase de oração sem sujeito. Lembra? A gramática, ela não é ciência. É um conjunto de regras colocadas para que você possa seguir. Tudo bem? Então, quando eu falo assim, sujeito, pela lógica, se a oração não tem sujeito e é o sujeito que concorda com o verbo verbo fica na terceira pessoa do singular, certo? Menos com o verbo ser. Por quê? O verbo ser tem uma característica diferente. O verbo ser, a gramática diz, ele pode concordar tanto com o sujeito, quanto com o seu predicativo, com a palavra que está depois. Aliás, a gramática recomenda, em muitos casos, que você concorde com a palavra que está depois e não com o sujeito. É o caso de você dizer assim, por exemplo, nem tudo na vida é flores. Entendeu? Teria que ser flores, porque está concordando com tudo. Tudo é flores. Mas o quê? Como o verbo pode concordar com o tudo, mas também pode concordar com o que está depois, no caso flores, é melhor, fica mais bonito, fica mais elegante você dizer, nem tudo na vida são flores. Nesse caso, o verbo ser está concordando com flores. Porque ele tem esta característica de concordar com o elemento que está antes e com o que está depois, quando ele não tem sujeito e ele indicar aqui, tempo, tá vendo? Indicar horas, por exemplo, ele pode sim ir para o plural, concordando com horas. É isso que vai fazer com que as pessoas concordem o verbo fazer, indicando o tempo também, no plural. Por isso que as pessoas falam, se eu posso dizer são 10 horas, então eu posso dizer fazem 10 anos. Não, só pode ir para o plural, concordando com a expressão numérica, com o termo que está depois, se for o verbo ser. O verbo fazer não vai. O verbo fazer fica no singular, tá? Beleza? Faz 10 anos, tá vendo? São 10 horas. O verbo ser pode concordar. O verbo fazer não pode concordar. Tudo bem? Beleza? Segundo caso, então, de oração sem sujeito. Bom, e qual é o terceiro caso? O terceiro caso é o verbo haver no sentido de existir. Todas as vezes que eu puder trocar o verbo haver pelo verbo existir, o verbo haver é impessoal. Por que eu repeti isso? Porque o verbo existir não é impessoal, tá? Isso causa um certo problema aí para as pessoas. Vejam bem, haveria aula naquela semana? Tá, dá para colocar existiria aula naquela semana? Dá. Então, nesse caso, o verbo haver não tem sujeito. Beleza? E aqui, houve testes esta semana. Tá? Eu posso trocar pelo verbo haver? Posso. O que vai acontecer? Se eu trocar pelo verbo haver, eu vou colocar assim, existiram testes essa semana. Por quê? Porque o existir vai para o plural concordando com o termo que está depois. O verbo haver, como ele não tem sujeito, ele não concorda, tá? Então, o verbo existir pode ir para o plural. Se ele foi para o plural, pronto, é porque ele tem sujeito. O verbo haver não vai para o plural porque ele não tem sujeito. Só lembrando, o único verbo que não tem sujeito e que pode ir para o plural é o verbo ser, indicando tempo, indicando horas. Você concorda com a expressão numérica. O restante dos verbos impessoais não vão para o plural, ficam no singular. Tá? Beleza? Bom, novidade aqui para essa aula, não é novidade porque a gente faz isso já. Junto com esse material dos slides que você vai receber aí na sua casa, há também uma lista de exercícios de sujeito e predicado com o gabarito respectivo lá embaixo para que você faça. Então, sugestão, esquece o gabarito, faz primeiro as questões e depois você olha lá o gabarito para ver se está certo ou se está errado. Ver se você acertou ou não e tira a dúvida. Tudo bem? Porque uma coisa é ver a parte teórica, mas outras coisas, por exemplo, é verificar o sujeito. Às vezes existem tipos de sujeito que você tem que ter uma malícia maior para poder, uma experiência maior para poder achar. Tudo bem? Bom, agora nós vamos partir, essa parte do sujeito acabou, tá? Sujeito simples, composto, quanto ao núcleo, a classificação. Depois, sujeito determinado, sujeito indeterminado. E por último, a oração sem sujeito. Agora,
É o nosso bom e velho predicado, tá? Bom, se o sujeito é a parte da oração que concorda com o verbo, o predicado é a parte da oração que concorda com o sujeito, né? Pela lógica, sim. Mas vamos dar uma melhorada nessa definição? O predicado é a informação da oração, tá? Então, às vezes, eu tenho uma informação que eu direciono para um sujeito. E, às vezes, eu não tenho sujeito para direcionar. Nas orações sem sujeito, eu só tenho predicado, eu só tenho a informação colocada lá. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó, há ou existem 3 tipos de classificação para o predicado. Um predicado pode ser nominal, um predicado pode ser verbal ou pode ser verbo nominal. Depende muito do tipo de verbo que eu tenho. É por isso, moçada, que a primeira coisa que nós fazemos é estudar a chamada predicação verbal. O que seria a predicação verbal? A predicação verbal estuda o comportamento do verbo na oração. Nós vamos verificar 3 básicos tipos de verbo em relação ao comportamento. São os verbos de ligação, são os verbos transitivos e são os verbos intransitivos. 3 tipos básicos de verbos só que nós temos. De ligação, transitivo e intransitivo. Portanto, nós vamos ter que estudar isso, porque isso vai estar diretamente relacionado ao tipo de predicado que eu tenho. Ou que eu vou ter, ou que eu vou classificar. Beleza? É moleza. Coloque na sua cabeça. É moleza, tá? Se eu conseguir aprender, você também consegue. Eu não sou diferente de você. Posso ter um pouco mais de experiência, mas estudando a gente consegue, não tenha dúvida. Tudo bem? Então vamos lá. Ó, predicação verbal. Estuda o comportamento do verbo na oração. Vamos lá. Primeiro, o verbo de ligação. Como o próprio nome está dizendo, são verbos que servem para ligar. Ele liga um termo no sujeito a um termo no predicado, tá? Então vejam bem. Ó, Jubilênia anda feliz ultimamente. Notem aqui uma coisa. Prestem atenção. Esses 10 verbos de ligação aqui. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, aparecer, tornar, viver, virar, andar. Tá? Esses verbos aí, eles podem ser trocados pelo verbo ser. Tá? Esse é um método muito eficiente para você achar o verbo de ligação. Se um desses 10 verbos aqui, 9 na verdade, né, tirando o verbo ser, desses 9 verbos aí, eles puderem ser trocados pelo verbo ser, eles serão de ligação. Se não puder ser trocado, não é de ligação. Então olha só, Jubilênia anda feliz ultimamente. Vamos fazer a nossa boa e velha análise sintática, vamos separar aqui o sujeito, quem é que anda, Jubilênia, tá? E não ri de Jubilênia, gente, que é minha prima, por favor, tá? Jubilênia anda feliz ultimamente, tá aqui, ó. Esse aqui é o meu predicado, tá? Agora, esse verbo é de ligação? Primeiro, eu tenho vários métodos. Eu posso falar assim, porque quem é feliz é a Jubilênia. Então, o verbo andar, que é um dos 10 verbos de ligação, está ligando o Jubilênia ao feliz. Beleza. Agora, eu posso falar assim, ó, Jubilênia é feliz? Tira ultimamente. Só um método, só para você saber se é ou não verbo de ligação. Posso falar Jubilênia anda feliz? Posso falar Jubilênia é feliz? Posso. Se eu posso colocar esse é aqui no lugar do anda, é porque o anda é um verbo de ligação. Agora, presta atenção. Jubilênia anda pela calçada. Eu posso falar Jubilênia é pela calçada? Não. Então, nesse caso do Jubilênia anda pela calçada, esse verbo andar não é de ligação. Isso vai acontecer com quase todos os verbos. Ó, vamos pegar o verbo estar. Os alunos estão felizes. Posso te trocar o estão, que é o verbo estar, pelo verbo são, que é o verbo ser? Os alunos são felizes? Posso, professor. Então, se eu pude trocar o verbo estar pelo verbo ser, é porque o verbo estar é de ligação. Agora, os alunos estão no fundo da sala. Posso falar que os alunos são no fundo da sala? Não. Então, se eu não posso trocar pelo verbo ser, o verbo estar não é de ligação. Beleza? Então, é muito simples, é muito tranquilo. Verbo de ligação são esses 10 aqui, sendo que os 9 diferentes do verbo ser podem ser trocados pelo verbo ser quando são de ligação. Se não puder ser trocado é porque esse verbo que está no conjunto dos verbos de ligação não está se comportando como um verbo de ligação. Então ele não é de ligação. Beleza? Só vai ser de ligação quando esses 9 verbos diferentes do verbo ser puderem ser trocados pelo verbo ser. Beleza?
Ok? Moleza, moleza. Qual é o papel do professor? Facilitar a sua vida. Facilitar a sua vida. Então, ao invés de você ficar decorando, tenta entender dessa maneira, tá bom? Beleza? Ok. Bom, já que a gente está falando disso, vamos verificar aqui, ó. Tá vendo? O jubilene aqui está sendo ligado a quem? Pelo verbo de ligação. Ao feliz, tá? Quem é feliz? A jubilene. Então, como é que eu chamo esse termo aqui? Eu vou chamar esse termo de predicativo do sujeito, tá? Então, ó, esse termo aqui, que é ligado por qualquer um desses verbos de ligação ao sujeito, é chamado de predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É um termo lá no predicado ligado ao sujeito, tá? Quando tem verbo de ligação, quem liga é o verbo de ligação. Mas posso ter predicativo do sujeito sem o verbo ser de ligação também. Basta que eu perceba um termo no predicado ligado ao sujeito. Ok? Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Ó, vamos apagar e vamos ver um outro tipo de verbo. Bom, são só 3 tipos. Um é o verbo de ligação, que a gente já viu aqui, que pode ser trocado pelo verbo ser. O outro verbo é o verbo... coloquei mais uma aqui, né? Opa, coloquei mais uma aqui, ó. Rubinete permaneceu na escola ontem, tá? Rubinete permaneceu na escola é de ligação? Vamos verificar, vamos fazer o teste? O verbo permanecer é um dos 10 verbos de ligação e vai ser de ligação se eu colocar pelo verbo ser. Dá para falar Rubinete é na escola ontem? Não dá. Então o verbo permanecer, ó, não é verbo de ligação. E se eu disser assim, Rubinete permaneceu tristonha? Dá para falar Rubinete é tristonha? Dá, professor. Então, nesse caso que eu falei agora, o verbo permanecer é de ligação. Nesse caso aqui, não. Beleza? Moleza, né? Vamos lá. Vamos passar agora para um outro tipo de verbo, chamado de verbo transitivo. O que é um verbo transitivo? É um verbo que necessita de complemento. Coloquei aqui, presta atenção, 4 verbos para você, tá? Para nós analisarmos. Vamos verificar, presta atenção no método. Presta atenção no método. A primeira pergunta que eu vou fazer ao verbo é para saber se esse verbo é transitivo. Beleza? É o método para saber se o verbo é transitivo. Como é que eu sei? Primeiro, ele pode ser de ligação. Então eu já elimino aqueles verbos de ligação, porque se eu não puder trocar pelo verbo ser, não é de ligação, tá? Aqueles 10 verbos. Você ficar com trava, você andar, viver, virar. Tá? Beleza? Aqui. Verbo comer. Valdinete come bem. Valdinete come bem. Preste atenção. Primeira pergunta que eu faço ao verbo é o seguinte. Quem come algo, alguém ou alguma coisa? Sim ou não? Sim, professor. Quem come alguma coisa. Verbo transitivo, certo? Errado. Presta atenção. Só vai ser transitivo se eu tiver o que come. Ó, Valdinete come bem. Quem come não come algo? Sim. Come o quê? Bem? Se bem que meu pai chamava minha mãe de bem, né? Mas não é esse caso. Aqui é a maneira como come. Então, nesse caso aqui, ó, não tem o que a Valdinete comeu. Então, o verbo não é transitivo. Beleza? Tranquilo? Olha lá. Olha agora embaixo, o mesmo verbo, ó. Quem come não come algo? Sim. Tem o que a Suzorina comeu? Tem. Comeu o quê? Salada. Então esse verbo é um verbo transitivo. Beleza? Esse teste é para saber se o verbo é transitivo. A primeira coisa não é para saber se ele é direto ou indireto. É só para saber se o verbo é transitivo ou não. Tá vendo? Eu perguntei aqui, quem come algo? Sim. Tem o que come? Não. Então não é transitivo. Aqui embaixo, ó. Ruby Cleison gosta de você, tá? Ruby Cleison gosta de você. Aproveitar para mandar um abraço pro meu primo, Ruby Cleison, tá? Lá no interior do Mato Grosso. Ruby Cleison gosta de você. Quem gosta, não gosta de alguma coisa, de algo ou de alguém? Gosta ou não gosta? Gosta.
Tem do que gosta? Tem de você. Então esse verbo também é transitivo. Viu? É o método para achar o verbo transitivo. Moleza. Aqui embaixo, ó. A Marúlia viajou esta semana. A Marúlia viajou esta semana. Pergunta para o verbo viajar. Quem viaja, viaja algo? Dá para fazer essa pergunta? Não, não dá. Então esse verbo também não. Tá? Ah, professor, mas se eu disser onde ela viajou, também não é onde, como, por quê, quando. É tudo adjunto adverbial. Tá? Adjunto adverbial não é complemento de verbo. Tudo bem? Complemento é o que e a pergunta de que, em que, para quê. Tudo bem? Então a primeira pergunta é verificar se o verbo pode, se eu posso fazer uma pergunta para o verbo. Quem come, come algo? Sim. Tem o que come? Tem. Verbo transitivo. Quem gosta, gosta de algo? Gosta. Tem do que gosta? Tem. Verbo transitivo. Beleza? Então aprendi a achar o verbo transitivo. Agora, eu vou verificar se esse verbo é transitivo direto ou se ele é transitivo indireto. Basta uma pergunta para saber se ele é direto ou indireto. A pergunta é o quê? Notem, se eu fizer a pergunta o quê, o verbo é transitivo direto. Quem come não come algo? Sim, come o quê? Verbo transitivo direto. Está aqui, ó. O objeto direto, que é o complemento do verbo transitivo direto. Salada. Pronto. Se eu fiz a pergunta o quê, eu não acho um verbo transitivo direto? Acho. Então vamos pensar um pouco, gente. Ó, vamos lá. Supletivo, supletivo. Vamos lá, gente. Pensa um pouquinho. Se para um verbo transitivo direto eu faço a pergunta o quê? Qual a pergunta que eu faço para um verbo transitivo indireto? Não faço a pergunta o quê. Então, se eu pegar um verbo transitivo e não puder fazer a pergunta o quê para esse verbo transitivo, é óbvio que ele vai ser um verbo transitivo indireto, tá? Por isso que eu aprendo primeiro a achar o verbo transitivo. Achei o verbo transitivo, tá? Eu sei, eu tenho certeza que ele é verbo transitivo porque eu apliquei aquele método. Aí eu falo assim, bom, agora, dá para fazer a pergunta o quê? Não, não dá. Então esse verbo não é transitivo direto, é transitivo indireto. É o que acontece no verbo gostar aqui, ó, tá? Vamos apagar esse de cima aqui para despoluir um pouquinho. Tá aqui, ó. Olha o verbo gostar. Quem gosta não gosta de algo? Sim. Gosta de quê? Ó, verbo transitivo. Agora, dá para fazer a pergunta o quê? Quem gosta, gosta o quê? Não. Quem gosta, gosta de quê? Então, se eu não fiz a pergunta o quê, o verbo é transitivo indireto e aqui vai ser objeto indireto. Tá? Então, se eu fiz a pergunta o quê, verbo transitivo direto. Vamos fazer aqui uns testes, ó. Nós acreditamos em Deus. Quem acredita não acredita em algo? Sim. Tem no que nós acreditamos? Tem. Então o verbo é transitivo. Primeiro teste. Segundo teste. Dá para falar quem acredita, acredita o quê? Não. Quem acredita, acredita no quê, acredita em quê, não o quê. Então esse verbo é um verbo transitivo indireto. Vamos pegar o verbo duvidar. Nós duvidamos de fantasma. Tá? Nós duvidamos de fantasma. Quem duvida não duvida de alguma coisa? Sim. Verbo transitivo. Dá para fazer a pergunta o quê? Não. Quem duvida, duvida de quê ou do quê. Então é verbo transitivo indireto. Ó, eu tenho muitos amigos. Quem tem não tem algo? Tem. Tem o quê? Pronto, esse é um verbo transitivo direto. Então é muito simples. Fiz a pergunta o quê para um verbo transitivo direto. Não deu para fazer a pergunta o quê? Verbo transitivo indireto. Beleza?